Ele é autor do Livro dos Sussurros, onde ele conta histórias que ele coletou, histórias sobrenaturais que ele coletou, que ele pesquisou, sem contar que ele mesmo tem histórias pessoais para dividir aqui com a gente. Hoje nós vamos conversar com o professor Valdeci Amaro. Valdeci, primeiramente eu quero te agradecer por teres topado vir bater esse papo aqui com a gente, falar um pouco aí do teu trabalho e das tuas experiências com o sobrenatural. Boa tarde, galera que está assistindo aí. Como eu te falei, né, anteriormente, o convite, que o sobrenatural sempre nos acompanhou, né? E aí eu trago nesse livro aqui alguns relatos de pesquisa de amigos, de familiares, parentes, e também minha, né, vivência do interior, o tempo que eu trabalhei no Marajó. Eu trago aí histórias arrepilantes, história de medo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse aqui é o Livro dos Sussurros, Contos Assombrados do Pará. Esse é o meu primeiro livro. Valdeci Santos, teu primeiro livro. Tu sabes que tem uma frase, a gente repete de vez em quando, aqui não dá para ser ateu no Pará, porque tem muita visagem. Pará é visagento. E eu acho legal que tem muitas histórias, acho que tem incontáveis histórias de assombrações, de fantasmas, de entidades das matas aqui na nossa região. Eu acho fantástico isso aí. Cara, eu não vou, claro, pedir para tu entregares aqui as histórias do teu livro, mas tu podes contar aqui para nós uma ou duas daquelas que tu achas assim mais cabulosas que estão aqui no livro? Com certeza. O livro, Natan, também traz os clássicos, né? A gente não pode de suprimir os clássicos dos nossos mitos amazônicos, né? Que é a mulher do táxi. A moça do táxi, claro. E também a história da cobra grande, né? E a menina que virou estátua de cera atrás da igreja. Outra história muito antiga aqui da nossa região. Isso tem que constar em toda a literatura paraense. Mas, ó, eu te digo, existe aqui 2 fatos que me atormentam. Então, as histórias estão no livro? Estão no livro. Eu vou dar logo aqui o spoiler da primeira, que é o Sussurro de Alice. O Sussurro de Alice? Sussurro de Alice. Natan, Alice era uma professora minha, então. E essa professora, ela tinha o hábito de cuspir. Ela era professora particular. E pelo fato dela cuspir muito, as pessoas, os amigos, os meus irmãos, familiares, eles diziam que eu namorava essa professora. A professora me deu de presente um livro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma canetinha do Sítio Pica-Pau Amarelo, me deu o lápis do Sítio Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato. Pronto. Aquilo foi um gancho para dizer que a professora era minha namorada. Eu, criança, né, 9, 10 anos, aquilo me atormentava. E aquela professora era uma professora rígida, sabe? Uma professora rígida. Ela faleceu faz muito tempo. E esse papo, essa chacota, esse bullying, que hoje é bullying, né? Me atormentou até hoje. Até hoje. Quando eu chego na Jabatiteua, onde eu morei ali, as pessoas me chamam de Alice. Por causa da professora, da professora com a qual diziam que tu namoravas. Eu namorava. Só para te perturbar. Só para me perturbar. E na minha casa, lá na Jabatiteua, de uma casa grande, uma mesa muito grande, eu lembro, na cozinha, todos se reuniam ali no final da tarde, para a noite, faziam um assado de charque com farofa, faziam um café ali, era primos, era primas, irmãos, todo mundo se reuniu. Nesse determinado momento eu cheguei e o meu primo começou a zoar, o meu primo mais velho começou a zoar, dizendo que eu namorava a professora Alice. Aquilo me atormentava. Cara, Natan, foi uma coisa sobrenatural. A porta dos fundos se arrebentou. Um vento muito forte e um grito, um sussurro muito forte,
fez com que todo mundo corresse. Sussurro. Um sussurro. Por isso que o nome do livro é baseado, o livro dos sussurros, Contos da Sonora do Pará, justamente nessa professora que foi minha professora de infância, a professora Alice. Aí só para entender, nesse período ela já havia falecido? Falecido. Já havia? Já havia falecido. E aí continuavam as brincadeiras. As brincadeiras. Chacotas, e nesse dia que fizeram a brincadeira, houve essa ventania. E o que dizia o sussurro? Falava alguma coisa ou era algo ininteligível? Não, era só barulho. Só barulho. Aquilo, para mim, e segundo a minha esposa também, ela disse que aquilo foi um aviso do sobrenatural para parar com isso. Porque também, além de fazerem chacota contigo, estavam brincando com a imagem dela, com a figura dela. Né? Era um duplo bullying, na verdade. Era. E aí, isso aí cessou as brincadeiras depois dessa ventania? Não, a brincadeira continua até hoje. Continua. Quando eu chego no Jabatiteu até hoje. Eu já estou com 54, vou fazer 55 anos. A brincadeira até hoje. Eu chego lá, os amigos da época. Olha, Alice está chegando aí. Isso marcou o apelido como Alice. Quem não conhece a história não entende nada. Né? Sobrenatural nunca mais apareceu. Mas a casa do meu pai até hoje, Natão, até hoje ela é uma, posso dizer, é uma coisa para se pesquisar aquilo ali. Olha. Eu não frequento mais ali, mas aquela casa ali tem histórias. Tem muita história. Natal, eu dormia no quarto dos fundos, só para te ter uma ideia. E eu, naquela época, eu fumava. Eu desci a escada para fumar lá embaixo, um cigarro. Eu estava acordado, não tinha bebido, não tinha... Era de madrugada. Natan, quando eu acendi o cigarro, tinha uma pessoa dançando no quintal. Dançando, rodando para mim ali. E aquela pessoa tinha uma cor diferente, sabe? Uma pessoa muito alta, uma coisa sinistra. Aquilo dançava. Num determinado momento, quando eu acordei, eu estava no meio da roda. E aquela pessoa dançando em cima de mim. Caramba, tu tivesse um apagão. Tive um apagão. Eu contei para todo mundo aí, lá na rua, e contei na casa dos meus pais, chamaram o pai de santo para fazer trabalho ali, para expurgar, né? Mas como era a aparência? Tu lembras da aparência? Cara, uma aparência sinistra, cara. Uma aparência muito sinistra. Era um homem alto, sem cabelo. E tudo vermelho, rosto vermelho, pele vermelha. E ele dançando. De repente tu entrou num trânsito. Num estado de transe. E quem te tirou dali? Cara, eu acordei no meu quarto, de novo. E não foi sonho. Tu foste pra lá, depois... Fui fumar um cigarro naquela época. Caramba, cara. Isso na casa do teu pai? Isso na casa do meu pai. Isso eu não narrei no livro justamente para não pegar muito pesado, porque esse livro, Natan, ele vai para as escolas. Entendi. Vai para a biblioteca, vai para crianças ler. Então, tem coisas aí que eu suprimi. E assim, agora eu fiquei curioso. O que mais acontecia na casa do teu pai? Cara, Natan, meu irmão. Meu irmão faleceu em 2016. Meu irmão faleceu. E meu irmão, ele tinha um hábito de colocar chumbinho para rato na cozinha. A minha sobrinha, quando eu cheguei lá, depois do enterro do velório, já passava mais de meses, esse tio continuou colocando chumbinho lá no canto, onde o Oswaldo colocava. E outra coisa, eu vejo ele aqui. Eu sempre o vejo aí na cozinha. Eu queria entender que não era ele. Era algo se passando por ele para nos atormentar, né? Porque o medo é do tamanho daquilo que você acredita, né? Se você acreditar que ele está naquela área todo tempo ele vai estar naquela área. Eu disse para ela, ele não é ele. É uma coisa sobrenatural, mas não é ele. Mas ela via ele via. Lá. Naquele canto que ele botava o chumbinho. Não, aparecia o chumbinho e ela não via ele na figura, mas via os vultos transitando. Via os vultos transitando. Isso ainda acontece, não? Não, parou de acontecer. Eu parei de visitar essa casa também. Depois que a minha mãe morreu, eu
me ausentei dali e eu não tive mais muito contato com meu irmão que estava morando lá. Acho que isso já não acontece. Acontece mais com quem tem medo, né? Ele aflige mais as pessoas que têm medo, né? O medo, o sobrenatural. Eu vejo dessa forma, né? Uma coisa puxa a outra, na verdade. O teu livro, tu sendo professor, ele tem histórias também de alguma história de escola, de alguma escola que tu pesquisaste, que tu frequentaste? Tem no Marizal, onde eu dei aula. Não era uma escola, na verdade era uma cozinha de uma igreja que eu dava aula, no refeitório, e tinha dois quartos que o padre cedeu para servir de sala de aula. Eu dava aula nesse auditório, era tipo um multisseriado. E ali, Natan, as alunas da EJA, né? Elas pediu para sair cedo, em noite de lua cheia, nessa parada. Toda vez era noite, não sei qual é o mistério da noite de lua cheia. Toda vez as pessoas já é noite de lua cheia, pessoal. E nós vamos ter que sair cedo, porque o senhor sabe que debaixo da ponte aparece algo, parece uma bola de fogo, aparece um homem querendo pegar as meninas. Aí eu terminava a aula às 8 horas, por volta de 8 horas, 8h30. O que mais me interessava ali, em fazer essa pesquisa, era ir lá nessa ponte, Natan. Ir lá para ver o que é que tinha ali debaixo daquela ponte. Quando eu terminava a aula, cada uma tirava um cigarro do bolso e quem não tinha cigarro emprestava para outra. Ela acendia o cigarro e saía fumando. Eu cheguei a perguntar, por que vocês estão fumando? Bem novinha. Ela disse, porque esse cara que fica debaixo da ponte era o Boto, era a bola de fogo, era a Matinta Pereira. Eles não sabiam dizer o que era. Ele não gosta de cigarro. Ele não gosta do cheiro do tabaco. Isso espanta ele. Ele diz, vocês não estão com migué só para fumar o cigarro? Não, é verdade. Tinha um professor de matemática que ia me buscar lá, que hoje ele está até na Força de Segurança. Ele dava aula, ele ficava esperando e ia me buscar lá no Marizal. Uma vez nós passamos por cima dessa ponte. Era tarde da noite. Cara, era assustador, cara. Assustador. Os gritos que vinham debaixo da ponte. É mesmo? Que ponte é essa, cara? Era a ponte do Marizal, uma pontezinha pequenininha, de um trecho que pegava a PA. Eu esqueci até o nome da PA. Ali a galera dizia que era Guariba, que era um macaco que gritava, sabe? Mas peraí, deixa eu me localizar. Tu falaste do Marizal, eu imaginei o bairro. Não, é uma comunidade. Chamada Marizal. No Marajó. Ah, no Marajó. No Marajó. Ixi, Marajó tem muita história. Tem muita. Cara. Eu fui trabalhar na escola, não sei nem se eu posso até falar o nome, eu vou falar o nome da escola, Berton. Fui trabalhar no Berton, fui dar aula de sociologia no Berton. Aí a coordenadora pedagógica, eu conversando com ela, e ela gosta dessa parada, né? Aí ela disse, professor, deixa eu te contar, eu fui trabalhar no módulo. Chegando lá no módulo, ninguém tinha a chave da casa. Tava tudo, o cadeado estava cheio de ferrugem, ninguém abria. A gente não conseguia entrar na casa para ficar no módulo. E ali, deram a chave pra gente metia a chave, não abria, não tinha um chaveiro, porque é muito distante, o módulo é muito distante. Você é muito distante de uma localidade para outra. Eu não tinha um chaveiro para abrir, a gente já estava tarde. Chamaram um cara que tinha essa experiência sobrenatural para ir lá. Aí o cara chegou lá, disse que pediu permissão para os espíritos, ele meteu a chave, os cadeados se abriram. Caramba! Ela me contou, esse professor, vai para a próxima edição essa. Próxima edição do meu livro, essa história vai. Isso lá nessa comunidade também, o Marizal? Não, isso foi no Marajó, mas em outra parte do Marajó. O Marajó é muito rico nessas histórias, cara. Eu recebo muito relato de lá do Marajó. E estou para fazer uma visita lá de uma semana para coletar algumas histórias. Eu coletei essa história lá, mas eu tive experiência das pessoas contarem outras histórias, né? Eu coloquei no livro também. Mas o que eu acho interessante, Natan, de todas as histórias,
Foi o café da meia-noite, Natal. Não sei se eu posso contar aqui para ti agora. Pode, por favor, conte. Eu estudava no Souza Franco, eu acho que eu tinha 18 para 19 anos. Estudava à noite porque eu tinha que trabalhar de manhã. Eu sou daquela família que o pai forçava para eu trabalhar, sabe? Dizia que tu tinha que trabalhar para te sustentar, porque não ia mais comprar tua roupa, não ia mais comprar teu sapato, não ia mais te dar dinheiro para sustentar, tu tinha que sustentar teu vício. Eu tinha que trabalhar. E eu tinha uma tia, que era a tia Nadir, faleceu. Tia Nadir dizia, ela morava ali na bairro de Fátima, que antiga Matinha, ela ia para casa da minha mãe, ajudar minha mãe. Ela dizia assim, não deixe comida em cima da mesa. Eu achava que era para a gente não deixar comida, era para comer tudo. Não deixa porque tem espírito que vem se alimentar do resto de comida. Eu disse, será? Era tarde da noite, eu cheguei do Souza Franco, procurei janta, não tinha. Só tinha um café na garrafa, inclusive eu dou uma ênfase nesse café, e um pedaço de pão. Eu lembro muito bem, eu estou tomando café, aquele café estava tão ruim que eu me enjoei, peguei, deixei o café pela metade, e botei aqui, eu disse, eu vou escovar meu dente, eu vou dormir. Naquela época a gente escovava dente na própria pia que lavava a louça. Era uma falta de higiene terrível. Cara, aí eu olhei para a xícara do café, eu me lembrei da tia Nadia, disse assim mesmo, se tu quiseres tomar esse café, toma. Oh, demônios, falei assim mesmo. Se vocês quiserem tomar o café, pode vir tomar, eu desafio vocês. Natan, sem brincadeira nenhuma. A xícara de café fez assim mesmo, eu não sei se foi para desafiar a mim. Mentira, arredou assim, cara? Cara, aquilo me deu um medo terrível, cara, que eu saí correndo. Aí minha mãe me repreendeu, disse, não brinque mais com isso. Não brinque mais com essas coisas, não desafie. Aí eu fiquei pensando, eu conto isso no meu canal do YouTube, eu nem sei mais onde está, hoje, com essa entrevista, me aguçou eu procurar meu canal. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa, me interessei por essas pegadas, escrever sobre isso, porque tem poucos escritores paraenses, né? Eu vim conhecer o senhor agora que escreve sobre isso, né? Que tem essa linha, né? Essa linha de pesquisa. E eu gostei muito de escrever sobre isso, porque são fatos que acontecem com a gente. E fatos que acontecem com terceiros. Por exemplo, meu pai, que eu te contei, meu pai, ele... Ali na Domingo Marreiros, meu pai vinha da festa, ele contando pra gente, contava na roda. Todo mundo. Meu pai vinha do Domingo Marreiro, numa chuva, aquilo só era lama, pissarra ali no Domingo Marreiro, ali perto do Cruzeiro, onde as pessoas acendem vela até hoje ali, aquilo ali é bicho, cara, ali é pânico. Meu pai disse que ia aparecer um homem todo de branco, alto. Perto do Cruzeiro? Ali no Cruzeiro, andando e a lama não molhava ele, a chuva não molhava ele, nem a lama salpicava na roupa dele. Meu pai viu o homem acendendo um cigarro na chuva. Meu pai disse, eu já pedi um cigarro. Tava ele e o outro amigo dele. Eu já pedi um cigarro para ele. Vamos lá. Quando ele for pedir o cigarro pro cara, o cara virou o rosto assim. Virou o rosto. E meu pai, quando olhou, disse que o homem estava crescendo, tomando uma forma assustadora. E ali, meu pai saiu correndo, entrou ali naquelas vielas da matinha, e o cara acompanhou ele. A minha mãe, que morava para lá com ele, minha mãe conta que foi verdade. Minha mãe conta que quando bateu a porta, eles entraram, bateu a porta, o homem ficou dando voltas ali na casa, e aquilo sumiu de repente. Meu pai contava isso com tanta propriedade, que eu dizia que não... Tem coisas que não dá para quebrar o estado das coisas, né? Não pode dizer que é mentira, não pode dizer... Por exemplo, no Marajó, eu só coletei essas histórias da galera, eu não posso dizer quebrar o status das coisas, do que você acredita. Você vai constranger as pessoas. E tem outros relatos que meu pai contava, como que eu lhe disse que ele era criança, apareceu um buraco de uma formiga ali, e lá no quintal, na cozinha perto do quintal, ele metia a mão, saía a moeda, ele e tio Zé
Tio Zé tirava moeda, tirava moeda, tirava moeda. Quando a titia chegou, quando a vovó chegou lá, virou tudo formiga. Tudo formiga de novo. Então, Belém, ela é muito rica nessas narrativas, viu? Muito rica. Verdade. E assim, né? Eu particularmente, já não duvido mais de muita coisa, porque são tantas histórias e às vezes elas se repetem, contadas por pessoas que não se conhecem, que não convivem, que não dá para tu não acreditares, cara. Em Marajó, então, cara, Marajó tem muita coisa, muita coisa. Eu sei que não tá no teu livro aí, mas tu, por um acaso, pesquisando essas coisas, já te deparaste com algum relato de avistamento de luzes, fogo-fato? Tem, Tem. tem. Tem lá na comunidade onde a gente morava, que era a comunidade 40 graus, as pessoas falavam sobre esses focos de luzes que estavam no ar. O que eles falavam? Qual que era a cidade? Porque Cachoeira da Arari, onde eu morava, era uma comunidade muito pequena. Eram poucas pessoas que moravam ali naquela comunidade, e o relato era de uma ou outra pessoa que dizia, olha, parecia um foco de luz aqui, de madrugada. E, Natan, e quando a gente saía para pegar o ônibus para vir para Belém, para chegar lá no porto, para chegar a Belém, tu via no céu, mas era tipo estrela cadente, sabe? Vários focos de luz iluminando o céu lá. Não sei te dizer se isso é do sobrenatural, se as pessoas confundem isso como sobrenatural. Mas como não tem muita energia, às vezes a energia vai embora e o céu fica muito visível, você consegue ver. Fica aquela abóbada ali, linda, né? Essa visão aí do interior é muito bonita, muito cara. Bonito. Mas assim, essa história do foco de luz aí, ele parece meio que universal aqui na nossa região, porque tu encontras em vários lugares. Tu sabes que uma das histórias assim mais frequentes do foco ali, eu encontrei ali num lugar em Abaetetuba chamado Ramal do Corupéré, onde o pessoal vê até hoje uma bola de luz que persegue as pessoas. Eu não sei se tu sabes, mas o Ramal do Corupéré, apesar dele pertencer a Abaetetuba, ele é distante, ele já fica quase em Igarapé-Miri. Então é interiorzão mesmo. E ali tem relato ali de pessoas apavoradas, cara. Eu conversei uma vez com um casal, os dois já tinham visto em momentos diferentes, né? Só que o relato da mulher era um relato assim mais impactante, porque ela contou que ela vinha... E essas histórias, só para tu ter uma ideia, já se conta há gerações lá. Esse negócio de ter visto, de ver o foco lá, já se conta há gerações. Eu achei engraçado que uma vez eu fui fazer uma pesquisa lá sobre lobisomem e eu perguntei para um senhor assim, um senhor idoso já, você já viu o lobisomem por aqui? Porque o pessoal estava vendo, né? Ele falou assim, não, esse negócio de lobisomem eu não acredito não. Eu acredito no foco, que o foco eu já vi. O foco ele já tinha visto. E o que aconteceu com essa mulher? Ela vinha com mototáxi e o foco veio atrás. E o mototáxi parece que eu já tinha ouvido falar também. Quando ela falou para ele que não era um veículo normal, que era um foco, ele falou, epa, peraí, deixa eu voltar para ver. O cara voltou. Acho que o bicho ficou bem na frente dela, assim, ela deu um berro, aí a luz cresceu e piscou. Um dos relatos mais impactantes que eu já escutei, mas década de 80. é muito comum. Década de 80, nós tivemos vários relatos do chupa-chupa, né? 70, o oficial é anos 70, 77, né? 70 mas se estendeu para os anos 80, se estendeu sim. Eu lembro disso. E tu sabe o que é interessante? Se tu chegar ali no Marajó, cara, todo mundo tem uma história para te contar, cara. Todo mundo tem um caos, né? Que as pessoas dizem para te contar. E o que eu gosto de ouvir, eu gosto só de ouvir. Eu não questiono. Como eu te falei, não pode estar quebrando esse estado dessa galera aí. Nós temos alunos, cara, que contam narrativas que aconteceu na casa dele, né? Eu lembro que eu estudava no Augusto Olímpio, eu tinha um amigo chamado José Wilton. O José Wilton, ele dizia assim, Valdeci, eu peguei 2 estátuas do terreiro da vovó
Peguei a estátua de uma santa e peguei a estátua do demônio. Aí eu fiz um casamento. Eita! Cara, as estátuas quebraram assim. Pá! Meu irmão, quando eu olhei no espelho, eu não estava conseguindo ver a minha imagem. Aí claro, eu conto essa história no livro, só que eu dou uma amenizada. Essa história? Eu conto do jeito que ele contava na época. Que era a 8ª série antigamente, que hoje é 8º ano, né? E eu trago essa narrativa desse amigo meu aqui. A outra pegada muito forte aí desse livro também trata sobre a questão que eu fiz a pesquisa, né, do poço do Marizal, né, onde as pessoas, do poço do Marajó, onde as pessoas dizem que naquele poço ali tinha alguma coisa encantada ali naquele poço. E eu não me atrevia de entrar naquele poço de madrugada, apesar de não ter água. Só para eu entender, o poço era aquele poço que o pessoal puxa água ou é o poço que toma banho? É o poço que puxava água, era um poço isolado que tinha lá. Ah, tá. Tem alguns lugares que o pessoal chama de poço aquela lagoazinha. Não, era um poço, era um poço. Poço mesmo. Era um poço lá abandonado, que ninguém... Boca aberta, aquele boca ninguém aberta. ousava de ir lá. Eu era enxerido, eu ia buscar água para tomar banho lá. Porque a gente não tinha água, tinha que esperar a água chegar e eu não gostava de ficar sem tomar banho, eu ia lá no poço, mas sinceramente eu só ia de manhã, não ia à noite. E tinha fama lá de ser Tinha assombrado? fama de ser assombrado, lá no quintal da casa onde a gente morava. Que hoje funciona a unidade de polícia lá. Mas eu acho que já fecharam o poço. Fecharam o poço? Eu acho que já fecharam. Esses poços, cara, tem muita história, tem né? muita narrativa, Esses cara. Poços, cara. Eu me dá o teu livro mais uma vez aqui para eu mostrar para o pessoal. Eu queria agradecer aqui. Este episódio tem o apoio da pizzaria Padrão da Massa, que é a melhor pizza de Ananindeua. Queres uma pizza excelente? Estás em Ananindeua, pede do Padrão da Massa. Sebo e Cia, do professor Charles Torres, um dos maiores estoques de livros, CDs, DVDs e colecionáveis aqui do estado do Pará. Agora eles estão com um site de leilões. Tu já imaginou leilão com um lance inicial a R$5? Só na Sebo e Cia. Entra lá, te informa, www.seboecia.com.br. Solar e Cia, uma empresa de energia solar muito séria, com profissionais muito experientes. Procura a Solar e Cia, procura o meu irmão José Moura e conversa com ele, que ele tem um orçamento que cabe no teu bolso para resolver o teu problema de conta de energia alta. Cachaça Fazenda Santa Maria, a melhor fica na terra da cachaça, que é a cidade de Abaetetuba. De lá também está a Casa Nobre Materiais de Construção, do meu irmão Fladilson Nobre. Se tu vais reformar, construir, procura o Fladilson Nobre lá na Casa Nobre, mesmo que tu não mores na cidade de Abaetetuba, se tu moras em cidades vizinhas, dá uma telefonada, entra em contato, faz teu orçamento, bate aquele papo, tu vai ver que os preços deles são muito bons. E corretor de imóveis André Vieira, se tu vais reformar, se tu vais alugar, se tu vais vender, procura o corretor de imóveis André Vieira. O André Vieira, ele tem o imóvel que cabe no teu bolso, ele tem a solução para o teu problema imobiliário. Um corretor sério, trabalha de forma correta. André Vieira, corretor de imóveis. Bom, eu quero. Tu tens outro livro? Eu vou deixar esse livro para ti, porque o que veio para mim, que vem de São Paulo, vem corrigido. Porque houve uma falha no corte, mas não compromete a leitura, entendeu? Ah, foi tá, aqui poxa. Na página 54. E eles ficaram de corrigir e mandar. Pô, muito obrigado. Obrigado. Opa, ganhei aí, Gabriel, um livro do nosso amigo Valdecir de presente. Eu vou deixar as histórias que eu tenho coletado. Como eu te falei, a pesquisa agora é sobre o Garapé das Almas, Garapé das Armas, né? Que mistura a questão aqueles fatos que estão ocorrendo no shopping, né? No shopping... não precisa falar o nome. Não cita o nome, mas o pessoal fala desse shopping aí. Eu estou pesquisando sobre isso. Mas tá aqui no livro, não? Não, isso vai para o segundo episódio.
Ah, tá. Vai para o próximo livro. Já tem previsão de sair o volume 2? Vai ter o mesmo título, não? Não, vai ter a mesma pegada, mas não vai ser o mesmo título. O Livro dos Sussurros, Contos Assombrados do Pará. Cara, eu acho muito bacana, cara, esse tipo de literatura, claro. Ele já falou aqui do Sussurro de Alice, do Café da Meia-Noite, mas tem outras histórias aqui, ó. Tem O Homem de Branco, O Homem que Virava Porco, O Mistério da Ponte e o Marizal, que foi o que tu contaste aqui, né? Afinal de contas, tu não falaste se tu descobrisses o mistério dessa visagem. Descobriram por que fazia essa visagem lá? Não, eu saí de lá em 2016. Saí de lá em 2016. Mas eu não voltei mais. Eu, como pesquisador, devia ter voltado, né, cara? Mas eu comecei a trabalhar em Belém, então a carga horária era extensa, pesada. Chegava em casa só para dormir, não tinha vida nem social. Agora, só para a gente imaginar, me diz como era o ambiente ali em torno daquela ponte. Imagina que como era ali no Marajó, era tipo mata. Uma floresta, mata. E aí aquele rio passando por baixo da ponte. É uma ponte pequena. Em plena floresta amazônica mesmo. Poucas casas, comunidades humildes ali e relatos ali fantásticos ali. O que me chamou a atenção é tu dizeres que os alunos falavam que o que tinha ali tinha medo, não gostava de cigarro. Porque, por exemplo, algumas entidades da mata, pelo contrário, gostam. O curupira, a matinta. Né? O que será que eles assombrava ali? Eles não sabiam dizer o que era. Aí tem também aqui Deu Cavalo na Cabeça, O Poço Encantado, O Mistério da Chula e a Maldição da Boca Torta, O Buraco das Formigas, O Tesouro Sobrenatural. Tu contasse aqui também. O Isqueiro Mágico da Senhorinha, versão terror. Meu pai contava. A Serpente Adormecida, O Segredo de Belém, que é a cobra grande com certeza. Na Sombra do Lobisomem, o terror no Tenoné. Olha aí, ele fala do lobisomem do Tenoné. Eu me apaixonei essa história. Rapaz. Quando o Charles contou pra mim, o Charles disse, cara, nós vamos fazer uma pesquisa sobre esse lobisomem. Eu disse, cara, eu vou ter que pesquisar, vou ter que botar essa história no... Legal. E tu sabe que eu tenho, acho que uns 10 vídeos sobre o lobisomem do Tenoné. Toda vez que eu ia lá e postar, o pessoal ficava pedindo repetidamente para voltar lá para atualizar. Nisso, eu acho que eu fiz uns 10 vídeos sobre... deixa eu ver o que mais tem aqui. A gente falou aqui do Tenoné, a Serpente Adormecida, eu já falei. A Lenda da Jovem Transformada em Pedra, também é um clássico. É um clássico, não pode ficar fora de livro. A Lenda da Mulher que virou pedra, ou a Lenda da Mulher que secou, né? Ataíde, o Guardião do Mangue, mano, que entidade bizarra esse Ataíde, né? Cara, o pessoal... E tu vais assim, tu deve ter te deparado com isso. Tu escuta assim de longe, tu pensa, mas isso aí o pessoal conta uma vez na vida, outra na morte. Que nada, cara. Os catadores de caranguejo, eles têm muito... É um relato mais bizarro que o outro. Eu vim conhecer a história do Ataíde lá na escola Otávio Meira, lá em Benevides. Houve uma apresentação e o professor de história, ele trouxe essa pegada, né, do Ataíde. Aí eu me interessei. Ele traz uma pegada muito ambiental também, né? Rapaz, o Ataíde é uma das criaturas assim mais bizarras. Se tu colocar do lado ali, por exemplo, o Ataíde e uma Pinguari, eu acho o Ataíde ainda mais assustador. É uma versão assustadora por causa dessa peculiaridade dele. Se tu que estás assistindo nunca ouviste falar do Ataíde, segundo as lendas, e tem aqui a história, o Valdeci conta aqui um pouco também do Ataíde aqui. Deixa eu ver qual é o nome que ele dá aqui, cara, que eu esqueci. O Guardião. Ataíde, Guardião do Mangue. O que acontece? O Ataíde, ele ocorre em áreas de mangue. Só que alguns catadores de caranguejo, eles morrem de medo de encontrar com essa entidade. Por quê? Dizem que ele tem cerca de 2 metros, 3 metros de altura, um falo descomunal a ponto de bater aqui pelo ombro. E ele, enfim, faz coisas terríveis com as suas sexual. Faz coisas terríveis com as suas vítimas. A primeira vez que eu escutei falar do Ataíde, eu tinha cerca de 16 anos.
eu fui visitar um amigo gaúcho num sítio lá em São Caetano de Olivelas, em Cachoeirinhas, interior de São Caetano. E aí chegou um catador lá e ele falou, olha, conta aí, fala pra ele aí sobre o Otaíde, ele gosta dessas histórias, eu gosto dessa história desde moleque, né? E aí, cara, eu achei até que era brincadeira no início, quando ele me contou. E aí, quando eu fui pra Juruteua, quando eu fui pra Bragança, lá tu encontra muita gente que conhece essas histórias. Impressionante, impressionante. O índice aqui é grande, viu, galera? Ele tem muitas histórias aqui, Valdeci. Tem aqui também o Mistério dos ETs de Colares, Voo de Táxi, o Mistério da Mulher nas Sombras de Belém, que certamente é da Josefina, Josefina. A Ponte, a moça do táxi, né? Eu fui lá no cemitério para fazer essa pesquisa. Fazer essa pesquisa. Pô, que legal. A Lenda da Matinta Pereira, que é outro clássico aqui também das Assombrações das Matas. A Maldição do Ritual no Espelho Quebrado. Contei ainda agora para vocês. A Caçada do Lobisomem de São João de Pirabas. Isso é uma brincadeira. Tópica. Essa é uma brincadeira. Essa aí foi uma brincadeira, porque chamaram o meu pai e os amigos dele para ir lá em Pirabas caçar um lobisomem. Eu coloco até o prefeito na época, que só para ilustrar. Mas chegando lá, eles se meteram na cachaça, cara. Acabaram não caçando o lobisomem e descobriram que o lobisomem era apenas um cachorro, um lobo, faminto que assustava a população naquela época na cidade em desenvolvimento, né, cara? Isso aí que tu estás falando acontece. Isso aí, olha, por coincidência, recentemente eu recebi um vídeo aqui lá de Viseu. E no vídeo fala assim, o lobisomem, olha esse lobisomem aqui, pessoal. Aí o cara filma, mostra. Aí algumas pessoas me mandaram. Aí eu peguei e fui olhar. Depois eu te mostro o vídeo. O que eles chamam de lobisomem é um cachorro do mato já em estado de decomposição. Desse tamanho. É lobo. Grandão, né? Porque ele já está ali para espocar. E aí eu falei pro seguidor que me mandou pelo zap, eu disse, cara, isso é um cachorro do mato, mas eu vou passar para uma especialista amiga minha, que é a doutora Gessilene, a veterinária, uma amiga veterinária, que por sinal, a doutora Gessilene afirma que já viu um lobisomem de perto. Ela, quer dizer, ela não chama de lobisomem, ela chama de animal não catalogado. Não catalogado. E aí eu mostrei o vídeo para ela, disse, Natan, isso é um cachorro do mato e é um cachorro novo, que está com a dentição perfeita e tal. Então, isso aí que tu está falando, esses equívocos, eles acontecem muito. O pessoal que não conhece aí, às vezes meio assustado com as histórias, né? Porque esses fenômenos, eles existem, mas às vezes a pessoa acaba misturando tudo e colocando tudo no mesmo balaio. Eu trago esse livro mais com uma pegada mais literária, né? Tanto é que eu trago alguns poemas atrás, de cada narrativa tem um poema e tem um incentivo à leitura também, né? E no final, Natan, tem uma oração aí para dissipar o medo, que é para não deixar a gente tenso. Pô, legal, tô vendo aqui. Luz que dissipa o medo? Essa oração. Eu trago mais porque a minha família toda tem esse lado pentecostal, né? Aí eu coloquei, né? Pô, bacana. Mas essa oração, só para eu entender, tu criaste ou ela é de alguma... Eu criei. Porque a gente tem essa vivência, né? Eu escutando orações, canal evangélicos, né? E aí eu fui fazendo um remedo, né? Eu escutando as pessoas falando em oração, eu fui colocando. Bom, legal. E tem aquela coisa, tem gente que fala de visagem, mas depois vai rezar para espantar o medo. Eu disse. E, gente, já percebeste que toda vez que aparece um fenômeno desse, chama-se alguém para orar? Meu irmão conta isso, cabanagem. Meu irmão era muito católico, daquele de frequentar mesmo, que ele chamava até, para ele até fazer casamento, já era diácono. Chamaram ele para exorcizar um rapaz que estava subindo de costa na parede. E estava subindo mesmo? De costa na parede. E meu irmão disse, mano, eu nunca tinha visto aquilo, meu irmão. Caramba, cara. Aquilo metia medo. E a gente rezava, e o cara quebrava tudo, queria bater, e todo mundo quebrava tudo. Chamaram duas irmãs de uma igreja que estava lá, numa vigília lá. Eu não vou citar a igreja.
Chamaram 2 irmãs. As irmãs chegaram lá. Acho que está repreendido. Sai daí, demônio. Assim mesmo, levantaram a mão e o cara... Calma. Eu acho que tem que ter autoridade, tem que ter propriedade também para falar com o sobrenatural. Eu acho que o sobrenatural, ele está ao nosso derredor, mas a gente tem que ter propriedade para separar ele da nossa vida mundana. Dizer assim, olha, é o seguinte, cara, não te quero aqui, vai pro teu mundo. Eu aprendi dessa forma. E esse cara ficou bem depois? Não, meu irmão contou isso, não pesquisei mais sobre isso. Geralmente fica. Geralmente é espírito, né? Tormentando. Essa história dele subir na parede de costa é sinistra, hein? Talvez o meu irmão deu uma enfeitada, né? Tu acha que não foi enfeitada. Bem assim? Eu não estava lá para presenciar. Mas eu acho que ele enfeitou o pavão ali. Porque, olha, tem uns relatos aí, cara. Tem uma história que eu nunca esqueço, que eu já tentei até entrevistar essa família, mas eles são muito fechados, não consegui ainda. De uma família que o garoto era normal, um pré-adolescente, tipo assim, não tinha problema nenhum. Ele estava voltando para casa dele quando ele encontrou o bebê da vizinha no caminho. Sabe aquelas casas assim, tipo, tu mora num terreno que tem uma outra casa na frente, aí tu dá a volta para ir lá para trás, que a tua casa é lá atrás. É assim que era a casa dele. Então ele estava andando ali pelo terreno, né, com um pouquinho de mato, e estava o bebê sentado lá, o bebê da vizinha. Aí ele pegou o bebê no colo e falou: olha, fulano, tu tá fazendo o que aqui? Ele deu 2 passos, o bebê sumiu do braço dele. Olha aí. Chegou na casa dele, contou essa história para a mãe dele achou meio estranha. Logo depois ele sentiu uma dor de cabeça enorme, entrou no quarto, se trancou, e desde então ele nunca mais foi o mesmo. Ele passou a ter problemas sérios de saúde mental. Natan, eu chegava em casa, mamãe me botava para lavar a louça. Eu lavei a louça do almoço de todo mundo, aborrecido, tinha que guardar a louça no armário. Aí naquele momento, naquele local, eles usavam para fazer rituais ali, em casa ali. Mas era assim, tipo assim, pessoas que estavam doentes iam para lá, o cara lá que fazia trabalho de magia branca lá ia curar aquela pessoa. Eu sempre atribuí os fatos e acontecimentos na casa do meu pai a isso. Aí, os pratos que eu estava lavando se quebraram todos na minha mão. Não sei se eu tenho uma cicatriz ainda, eu acho que eu tenho até uma cicatriz. Eu acho que nesse braço aqui. Mixe, mas está sumindo já. Mas se quebraram como? Do nada? Quebraram, do nada. Quebraram na minha mão. Me cortou. E eu sempre atribuí esses fenômenos sobrenatural a isso. A esses fatos. Cara, mas... Eu era muito atormentado quando eu era criança quando eu era criança e quando eu era adolescente. Depois as coisas foram diminuindo. Aí depois eu fui morar para outro bairro e começou a aparecer lá. Isso sempre me acompanhou. Mas eu te digo que isso não mete mais medo, não. Já acostumaste? Acostumei já. Já desenvolveste até oração para... Não, eu até gosto agora, porque eu pego a caneta e papel e vou escrever aquilo que eu... Com fenômeno. Mas ainda acontece essas coisas contigo? Cara... Porque quebrar um monte de prato na mão da pessoa. Não, assim. Isso não quebra, não acontece. O que aconteceu já está fazendo uns 7, 8, 9 meses. A porta do meu quarto, que eu tranquei na chave, a porta se abriu. Aí eu voltei a trancar na chave de novo, a porta se abriu. Aí eu disse, pronto, agora que ela fim de brincar comigo. Ele disse, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou trancar pela última vez. Eu quero saber se tu tem coragem de abrir ela de novo. Aí não abriu mais. Aí eu contei pra minha esposa foi orar, disse, não brinca com isso. Pois é, né? Não brinca com isso. Aí depois daí não aconteceu mais nada. Tu sabes que tu me lembraste uma vez que eu estava no trabalho, às vezes eu fico só lá no prédio, tem vários quartos lá, e às vezes eu vejo o vulto por lá. Mas eu já estou acostumado, e aí meio que eu não ligo. Mas nesse dia eu acho que eu estava cansado, sei lá. Eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer. Quando eu vi o vulto passar na minha frente, eu falei assim, tu pensa que eu não estou te vendo passar? Mano, pra que eu falei isso? Valdeci, eu te juro, pô, eu passei a noite me arrepiando, assim, sabe?
Aí vinha um arrepio atrás do outro, cara. Eu nunca mais, ainda vejo o vulto lá, eu finjo que eu não tô vendo. Na casa do meu pai, todos meus irmãos, todas as minhas irmãs, tem relato da época das cadeiras saírem do lugar de madrugada. Só acontecia de madrugada isso. Cheguei a ver várias vezes. Eu assistia TV até tarde da noite. Eu gostava de assistir televisão e eu sentava quando eu via a cadeira saindo do lugar. Aí eu saía correndo, fechava a TV e aí ia dormir. Contava de manhã pra galera. Galera, eu já vi também. Tipo assim, a cadeira se arredava? É isso que tu via? Via. Do mesmo episódio do copo da minha xícara que rodou em cima da mesa. As cadeiras saíam do lugar. Nunca pensaste em gravar? Cara, eu não tinha assim uma ideia. Não tinha essa pegada de pesquisador. Depois que eu fui estudar, me formei, eu disse, cara, eu tenho um potencial muito grande. Escrever sobre esses relatos, cara. E aí eu comecei a escrever, comecei a pesquisar de 2014 para cá, só que eu colocava só no meu caderno. Sabe uma coisa? Agora que eu estou só na carreira de escritor, eu vou publicar isso. Legal. E falando em publicar, onde que o pessoal encontra teu livro? Olha, aonde está mais barato é aqui na Wiclamp. Wiclamp. É só colocar o título, O Livro dos Sussurros, Contos Assombrados do Pará, que vai cair selado nessa editora aqui. Ou então na Amazon. Tá na Amazon também. Tá na Amazon. A Amazon tá muito caro, mas o Clamp tá mais barato. Tá em formato digital já, não? Tá. Tá também? Tá, em formato então tá digital. aí, galera. Já tá disponível o livro do Valdeci. Muito embora ele não tenha ainda os livros que ele encomendou impressos em mãos, tu pode já adquirir pelo site Wiclamp ou pela Amazon, né? Pela Amazon. Bom, Valdeci, queria te agradecer por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Obrigado mesmo de coração por ter vindo compartilhar um pouco dessas histórias aqui do teu livro com a galera. Vamos marcar a segunda pegada, né? Beleza, quando que sair o segundo livro... Vamos marcar aqui de novo. Avisa pra gente bater esse papo aqui de novo. Gostei demais daqui, sabe? Nós também gostamos muito. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado por tu teres assistido este programa até aqui e até o próximo Pode Arrepiar. Valeu!